Olá pessoal, meu nome é Felipe, sou professor de História e a gente vai falar sobre reformas religiosas. Bom, as reformas religiosas elas ocorreram lá no século XVI na Alemanha. Um dos nomes mais importantes que a gente vai citar aqui é o monge Martinho Lutero. O Lutero ele condenava algumas práticas que a Igreja Católica realizava. Entre elas estava as indulgências e a simonia. As indulgências seria a venda, né, do perdão divino, ou seja, se a pessoa comete um crime ou um pecado na terra, comprando uma indulgência, ela estaria absolvida do pecado. E a simonia seria artefatos sagrados, né, artefatos religiosos, que seria tocados por Deus, né, por Jesus. Um exemplo disso é essa caneta. Mas não, esses objetos de fato não eram tocados por ninguém. A Igreja Católica que criava toda essa situação para fins lucrativos. E o monge ele vai começar a questionar esse papel que a Igreja Católica estava exercendo na Alemanha no século XVI. E o monge ele seguia algumas ideias do filósofo e teólogo Santo Agostinho. E ele vai propor ali algumas medidas, né? Ele vai tentar reformar a base da Igreja Católica, ele vai tentar mudar os princípios, os dogmas da Igreja Católica. E é claro que o Papa, né, não vai aceitar, e aí que vai surgir a Igreja Luterana, né? Na Igreja Luterana, ele vai fixar as 95 teses na Capela de Wittenberg, na Alemanha, e aí ele vai começar, na sua base, né? Ele vai começar a questionar a autoridade papal, ele vai começar a questionar ali a centralização da Igreja Católica, né? Como uma maior instituição de poder e que controlava a mentalidade da população. Ele vai passar a questionar o celibato clerical. Ele dizia que os padres poderiam exercer relações amorosas, né? E ele passa também a criticar a posição da Igreja Católica em celebrar ali as suas missas no latim. E na sua igreja ele vai celebrar as missas na língua nacional do país. E ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Então ele propõe aí uma desburocratização por meio da sua igreja. E aí, pessoal, ele fala, né, a sua base, o seu princípio é a salvação pela fé. Ele fala que a pessoa ela se salva pela fé, não pela compra de artefatos, não pela compra de indulgências. Nesta onda, surge lá na Suíça e na França o João Calvino, que também é monge e teólogo. Ele vai seguir algumas ideias luteranas e ele vai aderir, né? Vai ter pequenas diferenças entre o luteranismo e o calvinismo. O calvinismo ele fala na sua teoria que existe a teoria da predestinação, ou seja, um exemplo, se a pessoa trabalha, ela está salva. Se essa pessoa foge do trabalho, ela está condenada. Então essa é a teoria de João Calvino, a teoria da predestinação. Está ligada com a burguesia, a classe social que estava emergindo. Está ligado com os modos de produção, as relações de trabalho. E aí, pessoal, no mesmo contexto ainda das reformas religiosas, surge o que a gente chama de anglicanismo. O anglicanismo surgiu na Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra ela pode ser chamada de Reino Unido, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. É uma religião fundada pelo monarca, pelo chefe de Estado, o rei Henrique VIII, que era casado, né, com Catarina de Aragão da Espanha. Catarina era tia de Carlos V, líder, né, do Sacro Império Romano Germânico. Era um país muito católico, mas a Catarina não conseguia dar, né, gerar um descendente, homem do sexo masculino,
para a sucessão do trono inglês. E aí o Henrique VIII ele vai querer se separar de Catarina. Como era um país muito católico, né, e a Catarina era tia de Carlos V, o líder-chefe do Sacro Império Romano Germânico, o Papa não vai querer dar essa separação. Vai ser neste momento, então, que o Henrique VIII vai separar, vai romper todas as relações com a Igreja Católica e vai fundar o anglicanismo na Inglaterra. Quando ele faz isso, ele vai se casar com Ana Bolenha, ele vai ter uma filha, que é a Elizabeth, e ele vai ter futuramente depois um filho, só que esse filho vai morrer, ele vai morrer muito jovem. Até que em 1545, a Igreja Católica, a fim de acabar com essas reformas religiosas, ela vai organizar a Contra-Reforma. E ela vai promover uma reunião, ela vai organizar o que a gente chama de Concílio de Trento. E nessa reunião ficou estabelecido o que a gente chama de Index, né, que seriam os livros proibidos, seriam livros que agredissem a integridade moral da Igreja Católica. Entre eles se encontravam livros de Lutero, Calvino e Nicolau Maquiavel. Neste momento, então, pessoal, vai surgir o que a gente chama de Tribunal da Santa Inquisição, ou seja, vai perseguir aqueles que são os hereges. E o que é hereges? São os infiéis. E aí a Igreja Católica ela vai propor uma medida que a gente chama de ordens religiosas. Essas ordens religiosas estão ligadas com a Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas e ligado também a Santo Inácio de Loyola. Então, esses jesuítas vão vir para as Américas tentar conquistar novos fiéis. E assim chegamos ao fim de mais uma videoaula, né, com o tema Reformas Religiosas. Espero que todos tenham gostado. Obrigado.